Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, vou te guiar através de uma consulta única e encantadora, onde interpretaremos, em um formato de conto de fadas, a sua jornada amorosa entre o consulente e o seu príncipe encantado, trazendo à tona os desafios, as bênçãos e o destino desse relacionamento. Durante a leitura, cada detalhe será contado como uma história mágica, onde você, consulente, é o protagonista, e o seu príncipe encantado, ou seu ser amado, será a grande paixão que move essa trama. Prepare-se para uma interpretação profunda e envolvente, como se estivéssemos vivendo em um verdadeiro conto de fadas, com as suas aventuras, prazeres e desafios, contados na perspectiva mais ampla da história de amor de vocês. Esta consulta poderá ajudar possivelmente a encontrar um caminho, que deverá levar até vocês o esclarecimento e a compreensão do momento vivido por vocês e poderá guiá-los a decisões mais claras e assertivas para o futuro. Caro consulente, você está no canal Oráculos Digitais. Meu nome é Dalida. Aprecie a nossa interatividade oracular virtual e coletiva. Observe se alguma mensagem oracular se alinha com a sua vivência e aproveite. Você terá a oportunidade de escolher entre 3 opções de consulta, que oferecem a sua própria abordagem oracular. A primeira é a da Cigana do Infinito, a segunda opção é representada pela Cigana do Sol, e a terceira pela Cigana da Lua. Escolha a alternativa que lhe atrai neste momento. Você tem 30 segundos para fazer sua escolha. Vamos agora para o embaralhamento e a escolha de todas as cartas do tarô romântico pelo sistema para a primeira opção. Em seguida, procederemos com as interpretações. Enquanto o sistema realiza esses processos, pense na pessoa, aprecie atentamente e aguarde a leitura. A pergunta que faremos ao oráculo é a seguinte: se a tua vida fosse um conto de fadas, como ela seria? Vamos agora para a interpretação do conto de fadas para quem escolheu esta opção. Era uma vez um consulente que, em meio aos altos e baixos da vida, sempre soube que algo especial o aguardava. Ele sentia, como se um sussurro do destino chamasse para uma grande aventura amorosa. A carta 2 de ouros revela o ponto de partida dessa jornada, um momento em que o consulente equilibra diferentes aspectos de sua vida, como se estivesse em uma dança delicada, tentando manter a harmonia entre o coração e as responsabilidades cotidianas. O chamado para a aventura veio quando o consulente se viu diante de escolhas importantes, precisando decidir entre manter a estabilidade ou arriscar-se em algo novo e desconhecido. O encontro com seu príncipe encantado foi como o destino colocando ambos em uma encruzilhada.
O 2 de ouros indica que havia uma necessidade de equilibrar forças opostas, como o trabalho e o amor, o desejo e a realidade. E foi nessa dança que os olhares de ambos se cruzaram, como se estivessem destinados a se encontrar naquele exato momento. E assim, começou a história, com o consulente sendo atraído por essa conexão mágica, onde o equilíbrio entre o desejo e a estabilidade amorosa que há tempos, que era ansiada, desenhou o início dessa aventura romântica. Eu vejo que, logo após o chamado do destino, a jornada do consulente e de seu príncipe encantado não foi tranquila. A carta do carro indica que obstáculos poderosos surgiram no caminho, exigindo determinação e controle de ambos. Talvez fossem distâncias físicas que os separavam, ou então forças externas, como plebeus invejosos ou conselheiros do reino que tentavam desviar a atenção de um para longe do outro. A estrada era íngreme, e o carro fala que o progresso dependia de manter as rédeas firmes, sem permitir que as emoções os desviassem do caminho que escolheram trilhar. Houve momentos em que os sentimentos de ambos estavam prestes a explodir, como cavalos indomáveis que quase perderam o controle. O consulente e seu príncipe encantado, no entanto, precisaram reunir toda sua coragem e disciplina para não se deixarem abater pelos desafios. A carta está indicando que o carro também representa o poder de vencer os rivais e superar as dificuldades com foco e determinação. O consulente soube, então, que para manter o amor em movimento, seria necessário manter o olhar fixo no objetivo, e assim, o príncipe encantado também precisou fazer sua parte, juntos enfrentando as tempestades que surgiram ao longo do caminho. Eu vejo que, mesmo com todos os obstáculos, o consulente não estava sozinho. A carta 8 de ouros indica que uma ajuda mágica veio em sua direção, mas de uma maneira inesperada. Essa magia não apareceu sob a forma de encantamentos ou feitiços, mas sim através do trabalho engajado e dos pequenos esforços diários que o consulente e seu príncipe encantado fizeram para fortalecer a relação. A carta fala que o caminho para superar os desafios foi trilhado através da paciência, do aprimoramento contínuo e da dedicação ao crescimento mútuo. Talvez o consulente tenha aprendido novas formas de se comunicar. Talvez o príncipe encantado tenha feito pequenos gestos que, somados, criaram uma base sólida para o relacionamento. O 8 de ouros revela que a verdadeira mágica estava no aprimoramento constante, na construção diária de um laço que, com o tempo, se tornaria inquebrável. O consulente percebeu que, com foco e dedicação, as dificuldades podiam ser transformadas em oportunidades para fortalecer ainda mais o relacionamento. E assim, dia após dia, pedra por pedra, eles construíram algo que nem os ventos mais fortes poderiam derrubar. Eu vejo que a jornada do consulente atingiu um momento crucial. A carta 8 de paus fala de uma mudança rápida e decisiva, como se as flechas do destino estivessem todas disparadas ao mesmo tempo. Um evento significativo surgiu no caminho, algo que exigia uma escolha importante, tanto do consulente quanto de seu príncipe encantado. Talvez fosse uma proposta inesperada, uma mudança de vida, ou até mesmo uma notícia que veio de longe, obrigando ambos a tomar uma decisão rápida. A carta está indicando que não havia tempo para hesitação, e que mesmo que o príncipe encantado estivesse descansando para as próximas batalhas, era o momento de agir, de seguir em frente com confiança ou de deixar o medo paralisá-los. Esse momento de decisão foi como os raios do sol e o vento forte entrando pela janela dos aposentos reais do castelo, do príncipe encantado, trazendo luz e empurrando a relação. E assim, o consulente soube que, para alcançar a terra firme dos seus desejos, precisaria caminhar com toda velocidade. O príncipe encantado, por sua vez, também precisou acordar e tomar decisões, e juntos eles decidiram embarcar nessa nova fase da jornada com o coração firme e a convicção de que o destino favorece aqueles que se movem com coragem. O 8 de paus mostra que o momento era de ação, e a história mudaria para sempre a partir dessa escolha. Eu vejo que, ao final da jornada, o consulente se deparou com uma nova encruzilhada. A carta 2 de espadas revela que o final não foi apenas um felizes para sempre, mas sim um ponto de reflexão, onde tanto o consulente quanto seu príncipe encantado precisaram fazer uma escolha mais profunda. O desfecho desse conto de fadas não era óbvio. Ambos precisavam enfrentar suas próprias incertezas, como se estivessem diante de duas espadas cruzadas, cada uma representando um caminho. A carta está indicando que o final encantado virá não da escolha de um ou de outro caminho, mas da união de ambos para enfrentar essa encruzilhada juntos.
O 2 de espadas fala que, no silêncio das dúvidas, o amor pode florescer se houver comunicação e entendimento mútuo. Eu vejo que o consulente, então, pensou: já que o futuro não está escrito em pedra, eu vou decidir lutar por mim e por minha história de amor. O consulente sabia que, ao lado de seu príncipe encantado, poderia escolher seguir em frente, superar as incertezas e construir um novo capítulo, onde, eu vejo que ambos, de mãos dadas, caminhariam para um novo começo. E assim, com coragem e união, encerrariam esse ciclo de altos e baixos, prontos para enfrentar qualquer outro desafio que viesse. Vamos agora para o embaralhamento e a escolha das cartas do tarô do Pequeno Príncipe pelo sistema para a segunda opção. O sistema irá agora embaralhar e escolher todas as cartas. Em seguida, procederemos com as interpretações. Enquanto o sistema realiza esses processos, pense na pessoa, aprecie atentamente e aguarde a leitura. A pergunta que faremos ao oráculo é a seguinte: se a tua vida fosse um conto de fadas, como ela seria? Vamos agora para a interpretação do conto de fadas para quem escolheu esta opção. Era uma vez um consulente que vivia em um reino onde as oportunidades para grandes feitos eram raras. O destino, no entanto, estava trabalhando em segredo, tecendo os fios de sua jornada amorosa. Eu vejo que, em um certo dia, o consulente foi chamado para uma nova aventura, uma que o colocaria lado a lado com seu príncipe encantado. A carta 3 de ouros está indicando que o que os uniu foi o desejo mútuo de construir algo significativo, como se ambos soubessem, desde o início, que juntos poderiam alcançar alturas maiores. Talvez tenha sido uma colaboração inicial, um projeto, ou mesmo uma troca de olhares que carregava a promessa de crescimento e parceria. O 3 de ouros fala que a união de vocês começou com admiração mútua pelo esforço e talento do outro, onde cada pequeno gesto era como uma pedra a ser colocada em uma grande obra em construção. Assim, o consulente e seu príncipe encantado perceberam que estavam destinados a seguir um caminho onde ambos colaborariam, tijolo por tijolo, para erguerem algo grandioso, uma relação sólida e cheia de potencial. Eu vejo que, após o início promissor, o caminho do consulente e seu príncipe encantado começou a ser encoberto por névoas de incerteza. A carta da lua indica que as águas emocionais se tornaram turbulentas, com medos e ilusões surgindo para confundir a clareza do relacionamento. A lua está falando que, muitas vezes, ambos se viram perdidos em suas próprias dúvidas, incapazes de distinguir o que era real do que era apenas fruto de suas inseguranças. Talvez tenha havido momentos em que o consulente questionou as intenções do príncipe encantado, ou vice-versa, como se o brilho suave da lua os atraísse para labirintos de pensamentos sombrios e desconexos. Havia também a presença de plebeus cujos murmúrios e conselhos desconfiados aumentaram a tensão entre eles, trazendo à tona medos que até então estavam ocultos. O caminho, que antes parecia tão claro, tornou-se um desafio, com ambos navegando pelas sombras de suas próprias emoções. A carta está indicando que, nesse período, o maior inimigo era a ilusão e a falta de clareza, e o consulente precisava confiar em sua intuição para encontrar o caminho de volta à luz. Eu vejo que, quando tudo parecia envolto nas brumas da incerteza, uma ajuda mágica apareceu para o consulente. A carta 10 de ouros está indicando que o apoio veio de uma forma inesperada.
através da comunidade, da família ou de um círculo de pessoas que desejavam o melhor para ambos. Pode ser que o reino ao redor do consulente e de seu príncipe encantado tenha oferecido apoio material ou emocional, como um presente generoso dos anciãos do reino ou o conselho sábio de um dragão amigo. O 10 de ouros fala que a verdadeira magia veio da construção de uma base sólida, enraizada em valores tradicionais e no apoio daqueles que acreditavam no futuro dessa união. Talvez o pai do consulente tenha oferecido conselhos sobre paciência e resiliência, ou o pai do príncipe encantado tenha estendido a mão, garantindo que o reino estaria pronto para recebê-los quando superassem seus desafios. Esta ajuda mágica trouxe uma sensação de estabilidade e segurança, permitindo que o consulente e seu príncipe encantado pudessem superar as provações e seguir em frente com mais confiança, sabendo que não estavam sozinhos nessa jornada. Eu vejo que, após receber a ajuda necessária, o consulente e seu príncipe encantado chegaram a um ponto decisivo em sua jornada. A carta 4 de ouros fala de um momento em que ambos precisaram decidir se estavam dispostos a abrir mão de certas coisas para que a relação pudesse prosperar. A carta está indicando que havia um apego, seja a velhos hábitos, seja ao desejo de manter o controle sobre o que haviam conquistado até ali. Talvez o príncipe encantado temesse abrir seu coração completamente, ou o consulente estivesse hesitante em dar o próximo passo por medo de perder sua independência. O 4 de ouros fala que esse foi o momento de escolher entre proteger o que já haviam conquistado ou arriscar-se para alcançar algo maior. A decisão foi difícil, pois ambos precisavam confiar que, ao abrir mão de certos medos e ansiedades, poderiam permitir que a relação florescesse de uma maneira mais rica e plena. Este foi o ponto crucial, onde a escolha de abrir o coração ou permanecer fechado definiria o futuro da relação. Eu vejo que, ao final da jornada, o consulente e seu príncipe encantado entrariam em uma fase de profunda reflexão. A carta do eremita fala que, embora a jornada tenha sido longa e desafiadora, o desfecho traria sabedoria e compreensão. O consulente e seu príncipe encantado, ao enfrentarem todos os obstáculos e decisões, descobririam que o verdadeiro tesouro da jornada não estava em conquistas materiais ou em grandes gestos românticos, mas sim no autoconhecimento e na sabedoria adquirida ao longo do caminho. O eremita está indicando que este final não poderá ser um fim no sentido tradicional, mas sim o começo de uma nova fase de crescimento, onde ambos agora possuirão uma compreensão mais profunda de si mesmos e do relacionamento. Talvez, em breve, o consulente e seu príncipe encantado deverão preferir trilhar por um caminho solitário e mais tranquilo, onde a busca por respostas internas se tornarão tão importantes quanto o amor que compartilham. O eremita fala que, ao final, a luz que eles deverão procurar estará dentro deles o tempo todo, e que, juntos, após superadas todas as dúvidas, as luzes que possuem, poderão iluminar os próximos passos desse amor, com serenidade e sabedoria, trazendo estabilidade. Vamos agora para o embaralhamento e a escolha das cartas do tarô egípcio. Arte inovou pelo sistema para a terceira opção. O sistema irá agora embaralhar e escolher todas as cartas. Em seguida, procederemos com as interpretações. Enquanto o sistema realiza esses processos, pense na pessoa, aprecie atentamente e aguarde a leitura. A pergunta que faremos ao oráculo é a seguinte: se a tua vida fosse um conto de fadas, como ela seria? Vamos agora para a interpretação do conto de fadas para quem escolheu esta opção.
Era uma vez um consulente que vivia em um reino envolto em névoas de dor e tristeza. Seu coração, marcado por cicatrizes antigas, buscava consolo, mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Eu vejo que o caminho do consulente cruzou com o de seu príncipe encantado em um momento de grande vulnerabilidade. A carta 3 de espadas está indicando que a dor de relacionamentos passados, as feridas que ainda sangravam silenciosamente, foram o que uniram o consulente e seu príncipe encantado. Esse encontro não foi inicialmente um conto de fadas perfeito. Ao contrário, foi nas lágrimas e nas palavras silenciosas de compreensão que ambos encontraram um terreno comum. O príncipe encantado, vindo de terras igualmente marcadas por batalhas emocionais, viu no consulente um reflexo de si mesmo. A carta fala que, ao compartilhar suas mágoas, ambos reconheceram que a cura não acontecia na solidão, mas na união de dois corações que entendiam a dor um do outro. Assim, o destino os uniu não apenas para o amor, mas para a cura mútua, transformando suas dores em pontes que os levariam a um novo começo. Eu vejo que, apesar da conexão profunda que os aproximou, o caminho à frente não seria isento de desafios. A carta da estrela está indicando que a esperança que eles compartilhavam era, ao mesmo tempo, uma luz e uma sombra. A estrela fala que, enquanto ambos buscavam algo grandioso e belo em sua união, essa busca trouxe também inseguranças. O consulente, olhando para o brilho distante dessa estrela, começou a se perguntar se o ideal que ele almejava era alcançável. Talvez houvesse plebeus ao redor, pessoas do reino, que lançavam olhares invejosos ou ofereciam conselhos dúbios, fazendo com que o consulente se questionasse se estava destinado a alcançar aquele brilho ou se tudo não passava de uma miragem. A carta fala que, ao mesmo tempo, a incerteza do príncipe encantado, a hesitação em mergulhar completamente no relacionamento, criou obstáculos invisíveis, como nuvens que obscureciam a luz da estrela. O desafio maior foi acreditar que, mesmo com os altos e baixos, aquele brilho distante poderia guiá-los, desde que ambos tivessem fé no caminho que estavam trilhando juntos. Eu vejo que, quando as sombras das incertezas pareciam grandes demais para suportar, a ajuda mágica veio, como acontece nos grandes contos de fadas. A carta 3 de ouros está falando que essa ajuda surgiu da colaboração e do esforço conjunto. Não foi um feitiço poderoso ou uma poção mágica que o salvou, mas sim o apoio de pessoas ao redor, dragões amigos, talvez, que viram o potencial da união entre o consulente e seu príncipe encantado. A carta está indicando que conselhos sábios ou mesmo uma ajuda prática permitiram que eles continuassem construindo seu relacionamento, pedra por pedra, como se erguessem um castelo juntos. Pode ter sido o mentor sábio que os orientou, ou talvez a própria mãe do consulente, que, com palavras gentis, os lembrou da importância de trabalhar juntos para superar as dificuldades. O 3 de ouros fala que a verdadeira magia esteve na capacidade de ambos de se unirem em esforço mútuo, construindo uma base sólida para o amor, onde cada um contribuiu com suas habilidades e forças. Juntos, eles descobriram que a mágica do amor reside em parcerias genuínas e no esforço compartilhado. Eu vejo que, depois de construírem tanto juntos, o consulente e seu príncipe encantado chegaram a um ponto em que precisaram tomar uma decisão importante. A carta 6 de copas está indicando que o passado começou a se fazer presente, trazendo memórias e sentimentos de tempos antigos. Talvez o consulente tenha sido lembrado de momentos felizes da infância, ou de um amor que teve antes de conhecer seu príncipe encantado. O 6 de copas fala que o príncipe encantado, por sua vez, pode ter trazido à tona sentimentos e lembranças que fizeram o consulente se questionar sobre o que realmente queria, e sobre o que o príncipe realmente queria do relacionamento. Esta carta está indicando que o momento de decisão envolvia deixar para trás certos aspectos do passado que, de alguma forma, ainda prendiam ambos. Eles precisavam decidir se estariam dispostos a deixar essas memórias antigas no passado e seguir em frente, ou se ainda desejariam ficar presos a elas, feitos um nó cego, que impedia, e eles dois sabiam, o desenvolvimento da relação. O 6 de copas fala que, para que o amor florescesse plenamente, ambos precisavam aprender a honrar o passado, mas também a deixá-lo ir, para que pudessem abrir espaço para um futuro juntos. Eu vejo que, ao final da jornada nesse conto de fadas, o consulente e seu príncipe encantado chegaram a um ponto de profunda reflexão sobre o futuro.
A carta 8 de Copas está indicando que a separação entre os dois esteve ao ponto de se aproximar, mas não por falta de sentimentos, e sim pela necessidade de explorar novos horizontes e entender a si mesmos. O 8 de Copas fala que, após tantas dúvidas, desafios e um longo apego ao passado, ambos perceberam que precisavam seguir seus caminhos individuais, em busca de novas experiências, novos amores, ou até mesmo um recomeço pessoal. Essa decisão, embora dolorosa, foi tomada com maturidade, sabendo que, por ora, o crescimento só seria possível na distância. No entanto, a carta está indicando que essa separação não marca o fim definitivo da história de amor entre o consulente e seu príncipe encantado. Ao contrário, ela abre espaço para que ambos, ao explorarem o mundo e a si mesmos, possam voltar a se reencontrar mais fortes e conscientes do que realmente querem. O 8 de Copas fala que, durante essa jornada de autodescoberta, há a possibilidade de que percebam que, após viverem novas experiências, o amor que cultivaram desde o início ainda seja o mais verdadeiro e duradouro. Assim, no futuro, a reconciliação poderá ocorrer, e eles estarão prontos para viver um novo capítulo juntos desse conto de fadas, desta vez mais unidos e certos de que seus caminhos, embora tenham se separado, sempre os levarão de volta um ao outro. Terminamos aqui a consulta para quem escolheu esta opção. Esperamos que tenha gostado e que aproveite ao máximo as mensagens oraculares apresentadas. Se você apreciou nosso canal Oráculos Digitais e nossa proposta inovadora, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a reconhecer a importância do nosso conteúdo, permitindo que mais pessoas o encontrem. Apoie nosso crescimento para que possamos continuar a produzir vídeos e a contribuir com seu desenvolvimento. Obrigado por sua atenção. Até o próximo vídeo.